para outra pessoa, é você que está aqui. Semana passada, queridos, deixa eu ver primeiro quem nos visita pela primeira vez. Quem hoje veio ao culto e é a primeira vez que está vindo ao culto aqui, levanta a sua mão, por favor, só para que eu te enxergue. Aqui tem 2 pessoas, ali também. Vocês podem ficar de pé um minuto, por favor. Tem mais alguém aqui? Ok. Quero desejar a vocês as boas-vindas, agradecer a presença de vocês aqui. Vocês são as pessoas mais importantes aqui, depois de Jesus Cristo. Vocês estão muito bem na fita, então. Estão muito bem. E eu gostaria que vocês não sentassem enquanto não recebessem aí uns 10 abraços, tá bom? Solta um minuto de abraço que nós vamos cumprimentar as pessoas aqui. Pronto! Pronto, querido. O pessoal aproveita, né, para se cumprimentar. Santo, santo, santo. Quem foi abençoado no louvor de hoje? Amém. Que coisa maravilhosa. A criatividade dada por Deus, né? Para trazer a sua presença, para estarmos próximos. Muito bom. Querido, semana passada eu solicitei para a liderança. Todo mundo comigo aqui? Muito bom. Liderança trazer o TCD, que é o livrinho que traz o tempo com Deus. Quem trouxe o TCD, por favor, levanta ele e me mostra, que eu quero ver. É menos, peraí, deixa eu ver, menos de 10%. Tá bom. Nós vamos fazer isso quase todas as semanas, porque aqui no TCD, nesse tempo com Deus, um tempo que você faz o seu devocional, na data de hoje, que é o domingo, ele tem uma página que fala sobre a pregação, que fala não, ela deixa em branco para que você anote a pregação de domingo, né? E eu quero incentivar, para que a gente possa ter tempo, estar tendo esse tempo de devocional, pessoal, que é onde existe a transformação, a hora que nós estamos no nosso canto, sozinho na presença de Deus. Às vezes vale mais do que muitas horas em atividades, muitas horas fazendo, às vezes, coisas. Esse tempo na presença de Deus não tem preço. E hoje o TCD, o Tempo com Deus, ele fala de 2 Timóteo de 3, de 1 a 9. Eu quero ler o comecinho aqui para vocês, que me chamou muito a atenção. E esses versículos têm como base estarmos revestidos com a piedade. 1 Timóteo 3, 1 nos diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
inconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Queridos, se nós formos nos conformar em sermos simplesmente religiosos, se nós formos nos contentar em que você esteja satisfeito de vir cheirosinho, perfumado, e você está vindo ao culto, e se isso para você já for o suficiente, eu diria que nós estamos com problema. Eu estou com problema porque vou ter uma igreja religiosa. Você está com problema que você vai poder ser consumido pelas tuas ansiedades, pelos seus medos, pelas suas frustrações. E é disso que nós estamos falando este ano. Um ano que tem como foco o crescimento. Muitos podem dizer, mas espera aí, não é todo ano, não é o ano de crescimento? Sem dúvida que é. Só que esse ano nós vamos dar foco nisso. Nós vamos dar uma atenção especial para a tua vida, para a minha vida, para que nós possamos garantir que nós não vamos mais nos conformar em viver na mediocridade. Nós não vamos nos conformar de poder estar vivendo um evangelho só de aparência, ou às vezes até um pouco mais, porque às vezes eu até jejuo, porque eu me dedico às vezes à oração, eu venho até no culto de imersão, que é na quarta-feira, eu vou nele, então quer dizer, estou bem demais. Nós não vamos nos conformar só com isso. Nós vamos buscar coisas que possam estar nos trazendo um crescimento. E não é qualquer crescimento. É um crescimento que vai estar voltado para Efésios 4:13. Que nos diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento dos filhos de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Querido, eu quero te incentivar para que você não esteja frequentando a igreja só pelo convencional, para que você possa estar vindo ao culto, buscando realmente um crescimento, que ele pode aqui ser reforçado, mas que depois do almoço, você vai estar com esse Cristo no coração. Na segunda-feira cedo, você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer vai ser orar pelo teu chefe. Aqueles que não estão empregados, vão orar pelos chefes que vão ter ainda. E você vai levantar com essa alegria e com essa expectativa todos os dias da sua vida. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Nós podemos ter uma verdade que nos impulsiona internamente.
Eu já vivi muitos dias de acordar, de levantar, mesmo antes de levantar, você dá uma bufada. Ai meu Deus, eu acordei, o que eu vou fazer? E você arranja forças para sair da cama. Você às vezes pode até estar com saúde, mas tem um mal-estar no teu ser ou à sua volta. Conforme nós vamos aprendendo a caminhar com o Senhor, Ele pode fazer como coisas que eu vim aprendendo a viver no Evangelho. Acordar e você ter uma chama dentro de você, que você não entende porque ela não apagou durante a noite, mas ela não apagou, porque o Senhor vinha trabalhando nela. E você acorda com uma alegria que você não entende, apesar dos teus problemas, apesar das situações, você é feliz. Sorri para quem está do teu lado aí. Mas dá um sorriso bonito, gente. Isso, sorriso. Assim, a gente fala, puxa, que bom estar com você. Que bom estarmos juntos. A ilustração, queridos, gráfica que nós temos aqui, volta o da primeira, por favor. É do tronco de uma árvore, essa ilustração cortada, e que nos mostra, voltou aí? Espera aí. Isso, aquela ilustração ali. Isso aqui é uma árvore cortada que nem corta a mortadela, você corta, é o corte da árvore. Eu gostei demais da criação que foi feita para ilustrar o ano de crescer. Ela mostra aquilo nas árvores. Eu visitei um parque em que eu vi um corte de uma árvore dessa assim, e eles mostrando que a idade da árvore, a maturidade dela, o crescimento dela, era medida, eles faziam por aí, eles viam aquelas voltinhas ali, e os biólogos sabiam identificar qual era a idade dessa árvore. E era muito interessante porque a árvore ela não cresce de fora para dentro, ela cresce de dentro para fora. Ela vai expandindo, passando por todas as situações. Esse é o crescimento que nós estamos buscando esse ano para a tua vida. Fala para quem está do teu lado, esse ano é o ano que você vai crescer. Glória a Deus. Queridos, aqueles que já estão meio gordinho, não fica assim chateado. Não é esse crescimento que eu estou falando, tá bom? É o crescimento espiritual. É o crescimento de você saber para onde caminhar. É esse crescimento. Esse vai ser o foco dessa igreja para esse ano. Crescermos, desculpa Renan, volta lá. É crescer em Jesus Cristo. Aqui. Crescer como indivíduo e crescer como igreja. Nós vamos crescer como igreja, com as pessoas que são apaixonadas por Jesus, com as pessoas que querem melhorar pessoalmente, não só melhorar o outro, melhorar a si. Eu vou ser uma pessoa melhor quando chegar no final do ano. Minha esposa já está encantada com 15 dias desse ano. Não é? Olha que sorriso. Querido, quando chegar no final do ano, vai ser um problema eu fazer a ministração, porque ela vai estar grudada no meu pescoço aqui. Porque as mulheres são apaixonadas por homens que são tementes a Deus. Apaixonadas. Eu não sabia disso antes, lá atrás. E eu tentava 1000 coisas para impressionar a minha esposa. Subia na moto, caía para me ver. 1000 coisas.
Mas nada daquilo tinha duração. Hoje, quando ela me vê estudando a palavra de Deus, sai um monte de coraçãozinho dentro dela, assim, ó. E vão para mim, assim, eu olho para ela, os olhinhos dela tão apaixonados. Eu sempre busquei isso na minha vida com você. E hoje nós temos. Não por mim, não pelos meus lindos cabelinhos enrolados, pela presença de Deus que habita em nós. O processo natural de desenvolvimento, queridos, de um ser humano é que ele cresça. Se uma criança nunca crescer, isso é uma anomalia. Todos os seres vivos crescem. Deus quer que seus filhos cresçam. E Ele quer que você cresça. Efésios 4,15 nos diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Um mandamento para nós: você não vai ser mais a mesma pessoa daqui a um ano. Mas isso não significa que seja bom. Significa que você pode ser uma pessoa muito pior também. Mas a hora que você toma a sua decisão de crescer, direcionado por uma palavra de fé, que você vai falar: eu tomo posse disso para a minha vida esse ano, você não vai ser mais a mesma pessoa, e você com certeza vai ser uma pessoa melhor. Você deve tomar suas decisões a cada dia. Hoje você vai tomar suas decisões. Se você vai escutar a palavra do Senhor como sendo mais uma palavra, mais um culto, ou você vai falar: não, o que vem aí que eu quero para mim? O que vai ser dito que eu quero incorporar na minha vida? Eu quero isso do fundo da minha alma. Pessoas podem vir à igreja, queridos, por 20, 30, 40 anos, e às vezes nunca crescerem. Elas se mantêm às vezes mal-humoradas. Você conhece gente mal-humorada que está na igreja? Não precisa apontar para quem é, só se você conhece. Elas continuam mal-humoradas. Elas são imaturas, são fofoqueiras, pessoas iradas, vivem acusando pessoas e nunca crescem espiritualmente. Nunca realmente crescem em amor. E realmente, querida, é preciso mais do que simplesmente vir à igreja. Não vá me entender errado, falar: não precisa vir, não vou. Não, querida, é uma bênção você estar aqui. Já houve épocas em que eu pensava às vezes diferente. Mas eu acho que de uma forma ou de outra a pessoa é abençoada quando vai a um culto, não é verdade? Recebe uma palavra, o Senhor permeia a vida dela de alguma forma, e às vezes pode dar um estalo, e o Espírito Santo vai lá e pega a pessoa. Mas mais do que vir à igreja, nós precisamos de outras coisas, para que a gente possa crescer. Se você quer crescer, querido, eu queria que você me desse um amém. Glória a Deus, você quer crescer. O que é necessário para que nós cresçamos? O que a gente precisa para crescer? Isso eu fui buscar para podermos entender que você deve fazer algo, que isso não é gratuito simplesmente, e que você vai conseguir sem esforço. Não é assim. A primeira coisa que eu digo que nós precisamos
é que Cristo habite em nós. Cristo habite em nós. Não pode ser um Cristo que a gente aponte e fala, olha que legal, vai ter o culto, está lá. Não é um Cristo em que eu sei falar algumas coisas dele, eu sei ler a história, eu vejo um filme, eu me emociono. Não. Queridos, a nossa maior luta é para que você fale assim, Cristo viva em mim, viva em mim. O crescimento espiritual, ele é duas coisas. Ele não é só espiritual. Ele é natural e ele é sobrenatural. O crescimento natural, parte dele você está fazendo. Você está aqui no culto hoje, você tem que tomar algumas atitudes. Você saiu da tua casa hoje, domingo, tomou banho e não se largou em qualquer lugar. Você falou, não, hoje é dia de culto. Isso é uma das coisas que é necessário para o crescimento. Você tomar atitudes práticas de fazer determinadas coisas. Você vem ao culto, você lê a Bíblia, você lê o seu devocional, você tem um tempo teu com Deus. São atitudes que elas não são sobrenaturais, é uma atitude de decisão que você toma para você fazer no seu dia a dia, para você enfrentar determinadas situações, natural. Mas existe também para o crescimento espiritual algo que é sobrenatural, que é o Espírito de Deus que faz dentro de você. A vida cristã não é uma questão de imitação. Gostei demais, o pastor Fernando falou comigo disso. Falando disso, que não é uma questão de imitar. A gente aprender o que evangélico faz e começar a fazer igual, e olhar para Cristo e começar a falar, não, eu quero fazer igual. Ele é mais que uma imitação de Jesus. Ela é a habitação de Jesus dentro de você. É Jesus viver dentro de nós. É um espírito que se une com algo que está dentro do nosso ser e te ajuda a você a prosseguir. Não é você tentando se tornar como Jesus, forçando-se por pura vontade de imitar a Cristo. Não tem nada de errado nisso, no sentido de você fazer algo que seja bom e você imita. Ótimo. Mas eu estou te falando que isso vai te deixar dentro de um patamar de religiosidade. Não é fazer assim. É você deixar aquilo que habita em você, que é Cristo Jesus, tomar posse de determinadas áreas dali de dentro de você, do seu coração e da sua mente, para que você consiga mudar a direção de algumas coisas que você, às vezes por si só, não consegue. Você muda a direção de um olhar que você estava tendo, olha essa revista, eu estou olhando e o Espírito Santo, esse Cristo que mora dentro de você, te fala, aqui não. E você fala, eu não vou olhar. E muda o olhar. E muda a direção. Jesus Cristo vive dessa forma através de cada um de nós. Eu vou olhar para a tua vida e eu vou ver você tomando algumas ações que eu vou falar, nossa, meu, isso é Jesus Cristo, isso aqui não é o cara. Ele por si só não faria isso. Não tem coisas que você olha para a minha vida que você fala, isso aí não é mais o Camão. Nós não somos merecedores, queridos. Nós não somos merecedores.
Nós conquistamos isso quando nós deixamos esse Espírito que tem que habitar dentro de nós, nos pilotar, para cá, e você vai vivendo melhor. 1 Coríntios 3,16 nos diz: vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus faz o quê? Habita em vocês. Ele mora aí. Ele nos criou para isso, para ter essa unidade, essa relação. Você não pode se transformar sozinho. É necessário que o poder de Deus flua de dentro de você. Como aquela árvore que foi crescendo, ela foi crescendo, é algo que vem de dentro. Às vezes você já não teve a sensação de olhar para dentro de você e está um oco, e está um vazio. Não mais. Efésios 4:23 nos diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de onde? De dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa versão é da Bíblia, a Mensagem, Efésios 4, 23, 24. Que verdade é essa? Que verdade é essa? Para que a gente não viva num lugar comum, para que cada um de nós seja uma pessoa feliz nos seus relacionamentos, feliz com Deus, feliz apesar das turbulências. É o Espírito de Deus dentro de você que pode mudar isso. Há algumas coisas que só Deus pode fazer dentro de nós. E há algumas coisas que só pode se fazer porque você tem que escolher determinadas coisas. Filipenses 2, 12, 13 nos diz: ponham em ação a salvação de vocês, com o temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Querido, eu perguntava, quando eu comecei a vir à igreja, eu falava, mas eu não tenho a menor vontade de fazer o que esse cara está falando. Eu acho até bonito, mas eu não tenho vontade de fazer aquilo. Eu tenho vontade de fazer as coisas que eu fazia do mundo. As coisas do mundo são muito legais, não são não? Vocês nem mexeram a cabeça para falar mais ou menos para mim assim. É medo, né? Como que eu vou falar que as coisas do mundo são legais? Esse cara é pastor ou não é? Mas são legais, queridos. Nos atraem. Tem música que nos atrai. Tem lugares bonitos que nos atraem. Existem pessoas que nos atraem. Existem shows que nos atraem. Mas não adianta ser bonito. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que nos parecem corretos, mas no final são caminhos de morte. É triste porque às vezes nós temos que viver parte dessa morte para que a gente entenda que não vale a pena. Que nós estamos cavando a nossa sepultura. Não só a sepultura natural, vai
7 baixos para baixo da terra e está morto ali enterradinho. Não, não é só essa. Cavando uma sepultura para a eternidade. A essência de Deus está em nós desde a nossa concepção. Ela precisa ser ativada e exercitada. Quando Deus diz, eu quero que você ponha em ação a sua salvação, que é o que estava lá no versículo, Ele está dizendo que você precisa direcionar o seu caminho para o céu, e existem muitos impedimentos para que você o faça. O céu é perfeito, e nós não somos perfeitos. Então, existirá necessidade de ter uma força superior e sobrenatural, para que a gente possa vencer essas imperfeições, e nós nos direcionarmos para o caminho certo. Cristo deve habitar em nós, para que isso ocorra. Você não consegue fazer determinadas coisas, porque você está às vezes já cheio. Aí esse Cristo que habita em você, vai te dar força, para você não proferir a palavra que você estava louco para falar. A irritação que você sentia vai ter domínio. O mal-estar e a vingança que você às vezes deseja ter para aquele que te maltratou, que te fez alguma coisa, você vai aprender a perdoar. Isso não vem de nós. Isso não vem de nós. Nossa, eu nasci com uma vontade de perdoar quem me fizer o mal. Querido, não é assim. As pessoas fazem o mal, você quer a garganta dela, quer a jugular. Você pode até querer pegar a jugular com um cara de santo. Você pega e vai apertando e canta o hino. Mas você não suporta a pessoa. Esse Cristo que habita em nós, nos ajuda a nem pegar no pescoço. Ele nos ajuda. Porque isso nasceu conosco, sim, mas tem que ser desenvolvido em nós. Deus já fez isso por nós. E o nosso livre-arbítrio toma a decisão. Cristo vai habitar em mim mais este ano? Você vai tomar a sua decisão. O que nós precisamos? Tem um segundo ponto, nós precisamos fazer um compromisso e querer cumpri-lo. Querido, qual é o maior problema das pessoas virem para a igreja? Qual que é? Eu não quero o quê? Compromisso. Meu, você vai todo domingo no culto? Mas todo domingo? No meu caminho, na jornada evangélica e estando na igreja, eu encontrei umas pessoas que eu fiquei com inveja delas, eu estou declarando para vocês, porque elas fizeram uma fórmula e falaram assim, não, peraí, eu fiz um esquema aqui, que eu vou a cada 45 dias na igreja, e eu vou passear nesse dia, vou depois passear naquele lá, tal dia eu vou fazer um estudo, ali e tal, e outros 45 dias, aí eu vou na igreja naquele dia, depois vou no outro. E eu falei, o cara arranjou uma fórmula, e não precisa ficar vindo na igreja. Eu adorei essa conversa. Se deu mal. Você sabe que eu sou muito desconfiado. Falei, é bacana o que ele está falando, porque eu faço todas as coisas do mundo, faço as coisas da igreja também um pouquinho, não vou morrer, porque eu vou ter vida eterna. Falei, está resolvida a parada. Só falei, deixa eu olhar primeiro se funciona, né? E olhei, não deu certo para a vida do cara. Hoje ele já não está mais na igreja, hoje ele já tem alguns problemas bem piores do que ele tinha na época. Hoje a família dele, não a primeira, a segunda família, não, desculpe,
A família dos pais, da mãe e tal, tudo separado. Existe uma discórdia total entre a casa. Tudo estava ajustado antes. Tudo desajustou mais. Nós precisamos sim ter compromisso e querer cumpri-lo. Você quer crescer espiritualmente? Então não adianta eu chegar e te dar uma fórmula que, olha, é mágica. A fórmula mágica é você falar o seguinte: você vai ter compromisso e você vai querer cumprir. Não pode ser um compromisso que você vem nos visitar. Casal novo aqui veio nos visitar, eu falo para ele: bom, então vocês vão ficar aqui para sempre e quero pegar já o compromisso agora. Ele não sabe, vai conhecer a igreja, não dá para ele responder. Vai ter que esperar, mas vai ter uma hora que eles vão decidir o que vocês vão fazer da vida. Vai ter uma hora que cada um de nós tem que falar o que eu quero de compromisso com o Senhor para que eu cresça, e eu vou cumprir com esse compromisso. Alguns creem que o crescimento é automático. Isso não é verdade, não acontece dessa forma. Você pode envelhecer sem nunca crescer, não é verdade? Você conhece pessoas assim, queridos? Nossa, eles não crescem emocionalmente. A pessoa é desequilibrada emocionalmente, ela não cresce. Você um dia deixou de dar bom dia para ela, você é o maior inimigo do mundo. Nossa, não me deu bom dia. Você nem viu direito a pessoa. Mas não, você não deu bom dia, acabou a relação. E fala para o outro, chora. Eles não crescem relacionalmente. Nós ministramos casais, e os casais vão crescendo, vão evoluindo no seu relacionamento. Chega uma hora que precisa dar uma ajudinha, dar um chutinho para eles darem um passo a mais, não é assim? Quem já fez curso de casal aqui, levanta a mão. Isso, não é assim como eu estou falando? Tem que chegar uma hora e falar: ei, vamos, não para aí. Não para aí, porque agora já ficou bom. Agora já dá para dormir junto, agora já dá para ter a convivência com o filho, agora já dá para você também frequentar o culto, mas não para aí. Não para aí, porque chega uma hora que a gente cansa, tem uma hora que a gente se irrita, tem uma hora que a gente vai chegar para o outro e vai falar: você não muda mesmo, precisa mais. Pessoas às vezes que não crescem financeiramente, desde a primeira hora a gente fala: controla as suas finanças. A pessoa pega naquele mês que ela está no desespero, que o banco está devendo, que os caras estão cobrando, e ela faz a planilha que você está falando para ela fazer, ela faz o acompanhamento, ela deixa de ir 2 vezes no McDonald's, ela faz um sacrifício enorme, e aí começa a arrumar. Começou a arrumar, ela larga aquilo. Não cresce, porque o compromisso é temporário. Eles não crescem espiritualmente, porque não têm essa habitação de Cristo em si, e busca chegar aonde Ele está falando para ir. Eles ainda são bebês espirituais. Na realidade, querido, nós crescemos quando nós fazemos o compromisso e cumprimos com eles. Cumprimos com eles. A nossa vida, nós crescemos fazendo compromisso. Quando você se compromete a se casar, você não cresce? Como é que é? Ficou noivo? Já não muda o negócio? Já muda. Você fez um compromisso. Quando você começa fazendo o compromisso do namoro, já não dá para sair de qualquer forma, tem que dar uma atenção para a pessoa que está com você. Aí você fica noivo, você faz outro compromisso, ficou mais sério o compromisso, você vai ter que crescer. Aí você casa, aí, querido, compromisso foi lá para cima, não é assim? Você vai crescer.
Você se compromete para comprar uma casa, aí você cresce. Você tem que assinar um acordo. Quando você compra a casa lá, você faz um contrato que você tem que honrar com aquele compromisso. Aí você vai pegar, não é assim, mano? Comprou o AP agora, já ficou preocupado, não ficou? Mas vai ter que cumprir lá, cresce, o cara fica mais maduro. Quando nós fazemos compromisso, nós estamos tomando uma decisão de crescer. Você pode fazer o teu compromisso hoje, que você vai crescer em Cristo Jesus? Do fundo do teu coração. Os compromissos da vida levam você a se aprofundar e ter maior foco e intensidade naquilo com que você se compromete. Não apenas emocionalmente, mas também espiritualmente, é dessa forma. Nem todo mundo está no mesmo nível de compromisso, a gente sabe disso. Mas o que Deus quer fazer é nos levar de nenhum compromisso para estarmos altamente comprometidos. Eu não tinha absolutamente nenhum compromisso com Cristo. Nada. Você quer medir sua fé? Nós vamos ter um aparelhinho ali fora hoje. Estou falando para vocês. Quem quiser saber. Ele usa uma formulazinha e descobre quanto de fé você tem. Eu vou estar lá porque eu quero saber quem é que vai querer saber. Quanto de fé tem. Estou tentando dar um nome para ele, que todos os nomes que eu achei eram nomes que não ficavam bem, eram feios, né, Cleo? A Cleo não deixou eu falar. Mas ele usa a fórmula, eu quero falar para vocês qual é a fórmula que está dentro do aparelhozinho. Ele faz uma conta aritmética. Quantas decisões você toma por dia e quantas você consultou a Cristo? Ele faz essa divisão e ele acha um índice que vai te mostrar quanto de fé exatamente você tem. Eu estava falando de mim. Eu não perguntava absolutamente nada para Deus. Eu gostava dele. Eu achava ele bom, mas eu não perguntava nada. E mesmo depois que eu comecei a perguntar, queridos, o que acontece é que algumas eu achava que ele estava errado. Eu não ria assim, mas era assim. Até eu aprender que é Ele que tem tudo de bom e de melhor para mim e para a tua vida. Jesus usa esse processo de você primeiro olhar e depois você toma a decisão de fazer o compromisso de ser ou não um discípulo e fazer as coisas que Ele tem para fazer. Amar, carregar a cruz, renúncia. Ele vai aumentando a intensidade de nenhum compromisso, porque você só olha, para um alto compromisso de você entregar sua vida por Ele. Vamos pensar na igreja, que talvez tenham pessoas que vêm ao culto, olham, assistem, mas Deus espera mais dessa pessoa. Não é só para você vir aqui e ver o culto. É para você vir, para você poder decidir-se pelo batismo, para você resolver ser um membro ativo da igreja, não só um espectador, para que você possa se integrar-se a uma célula, para que você seja um líder, seja um pai de família. Tiago 1:25 nos diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Existe mais. Existe mais. Existe um compromisso que nós podemos fazer e nos coloca na direção correta.
nos coloca no foco do caminho de Cristo Jesus. O que nós precisamos para crescer? Nós precisamos, é o item 3, seguir o processo de crescimento. Alguns acham que o crescimento é imediato. Comecei a fazer tal coisa, pronto. E na realidade nós crescemos através de estágios, de etapas. Não há nenhuma pílula, eu pego um CD, eu vou escutar então uma pregação e aquilo pronto já me fez crescer. Eu entendo que tudo isso possa nos ajudar a dar um passo a mais, a caminhar, mas o crescimento é um processo. Não existe nada que nós possamos fazer, e aí você fez aquilo, nunca mais você vai ficar estressado. Você já pensou num negócio desse? Você nunca mais vai se irritar com ninguém. É assim? Então agora, vamos fazer alguma coisa aqui, que é assim, nunca mais você vai ter irritação com nenhuma pessoa, nunca mais você vai se sentir inseguro. Isso é uma mentira, isso não existe. Esse versículo que nós lemos, nos diz, ele está aí, o versículo? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo, não é esse. Pega o anterior, 2 Coríntios 3:8. É esse? Olha lá, nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que a cada passo a mais que eu vou dando no Evangelho de Cristo, vai me tornando uma pessoa maior. À medida que eu vou dando esses passos e fico no processo, eu vou melhorando. Queridos, quantos de nós que estão aqui já não falaram, começam a vir à igreja e falam, agora eu vou embora, está bom aqui, e não vence uma barreira, não segue um processo. Quantos aqui já não passaram por uma situação assim, e falam assim, eu não quero mais? É um processo, à medida que gradualmente ele vai evoluindo, é um processo de desenvolvimento, passo a passo. Há fases de desenvolvimento na vida cristã: conhecer a Cristo, aprender a amar, crescer, servir, compartilhar, falar sobre o processo do crescimento dentro da igreja, que na verdade é uma decisão, é um compromisso que você vai fazer. Nós temos o nosso critério de formação espiritual como doutrina na igreja, não temos? Cadê o trilho? Põe o trilho aqui para me ver. Olha lá, primeira etapa, visitante, depois faz o curso de integração, aceita Jesus ou não, vai para o batismo, tem encontro com Deus, se torna um membro, entendendo a regra da igreja, faz os cursos, faz um outro DNA para líder, que é outro compromisso, participa de uma célula. Tem um processo. Se você não se preocupar, aonde você está? Aonde você vai chegar? Tem uma quarta coisa que nós precisamos para crescer espiritualmente. Precisamos saber que o crescimento é uma coisa pessoal. Bate aqui em você, ó. Pode bater mais forte, querido. Aí eu estou escutando. É pessoal. Eu quero muito que você cresça. Bacana. E você? O que você deseja? Eu tenho visto na igreja
pessoas que estão vindo a mim e falam: Kamal, eu quero algo mais esse ano para a minha vida na igreja. Não é assim? Em Cristo Jesus eu quero algo mais. E a pessoa tomou uma decisão pessoal, está passando por crises, está passando por isso, por aquilo, mas eu quero algo para a minha vida em Cristo Jesus. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que escolher os lugares que ajudam você a crescer, encontrar as coisas que te ajudam você a crescer, olhar para a Bíblia e saber que, se você pegar em Gálatas 6,4, é você entender que não adianta ficar se comparando. Gálatas 6,4 nos diz: cada um examine o que? Os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar-se com ninguém. A hora que eu me comparo com as pessoas, é complicado, porque eu me comparo com uns, eu estou lá na frente, e não é muito às vezes, um pouquinho. Aí eu me comparo com outro, eu estou lá atrás, que a pessoa está já lá, já foi. Não é para se comparar, é para você fazer algo pessoal e falar como você está, como é que você está, e você se olhar. Você está nessa entrega de Cristo na tua vida? Você está buscando em si mesmo aquele Cristo que habita em você? E está tomando a sua decisão? É pessoal, é íntimo, isso está nas nossas entranhas, é profundo. Não competir no crescimento espiritual, e sim buscar a tua verdade pessoal com Cristo. É uma questão de nós olharmos o conjunto para podermos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Eu vejo a igreja crescendo, eu vejo a igreja querendo buscar mais em adoração, eu vejo os músicos crescendo. Ontem nós falamos disso, não foi? E hoje, que louvor é esse? Mudou, deu um passo a mais. Tem as divergências, que um acha para cá, outro acha para lá, um acha aquilo, outro acha aquilo, todo mundo acha um monte de coisa, mas no fundo, eu creio que cada um que está aqui vai dar mais de si, para que Cristo viva na igreja, como um corpo, como apoio, como referência. Quinta coisa que nós precisamos para crescer: nós precisamos fazer do crescimento o quê? Um hábito. Nós precisamos fazer do crescimento um hábito. Quem já fez academia aí? Levanta a mão, quem já fez aí? Correu, já fez alguma coisa? Isso. Não é muito interessante que a gente começa a correr, e você fazia tempo que não fazia, ou nunca fez, aí você começa a correr, você fica com os músculos tudo doendo, você fica naquele tal, e aí no dia seguinte você vai de novo, aquilo vai melhorando um pouquinho, daqui a pouco você está correndo, e você fala: nossa, eu não fazia isso. O crescimento espiritual é a mesma coisa. Você deve crescer um pouquinho a cada dia, você deve buscar na tua mente, no teu raciocínio, como agir com você mesmo, para que você deixe esse Cristo que habita em você tomar mais decisões, e você vai indo, e você vai crescendo. Precisa ser um hábito. Na realidade, nós crescemos pela repetição de coisas. Nós vamos fazendo as coisas como hábito, e daqui a pouco a gente fala: puxa, eu já estou bem. Hábitos espirituais saudáveis. Eu não orava nada, eu olhava os caras falando aquele monte de palavras
evangélicas bonitas, eu falava, nossa, meu. Eu não entendia algumas coisas que falavam, xarabacan, taraxelabá, falei, que língua é essa? Falando em línguas, eu falava, nossa, eu vou falar um dia isso aí também. Eu queria aquilo para mim, mas você vai aprendendo, você vai orando. Ontem foi o primeiro culto dos binuís do ano. Teve binuí aqui ou não? Vieram 46 adolescentes. Eu acho que uns 12 entregaram a vida para Jesus. E a equipe que está apoiando, que é a liderança, ficou meio perdida. Não sabia como orar pelos caras. Aí vieram vindo, uns tomam a frente, aí vem um ora, você aceita Jesus? Como é que eu falo para o cara aceitar Jesus mesmo? Você aceita Jesus? Então ficaram assim. Queridos, e para os binuís, é disso que eu estou falando aqui. Crescimento, não basta a gente pular na frente para Jesus, é legal, nós vamos dançar para o Senhor, mas vocês vão crescer em Cristo Jesus, para saber falar para a pessoa, que ela aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, e fala, você aceita? Ela fala, eu aceito. Crescimento, e se eu estou falando isso, queridos, para um grupo de adolescentes, de 11 a 17 anos, que dirá para você, eu tenho que incomodar um pouquinho você, pergunta para quem está do teu lado aí, quando que você pegou e fez uma oração para aceitar Jesus para uma pessoa? Pergunta para ela, pergunta aí, quando foi isso? Ah não, em 1984, eu sei que eu fiz uma oração para alguém. Essa semana, querido, o que eu estou falando é o seguinte, vocês vão sair com lição de casa, eu quero ver a semana que vem. Essa semana, você vai pegar e orar para alguém aceitar Jesus. É, quando que é? Isso, se a semana não é a que passou, tá? Eu estou falando, é agora a que vem, essa aqui vai começar agora. Você pode tentar hoje na hora do almoço, você pode tentar à noite, você pode pegar e ligar para alguém e falar, cara, eu preciso falar para você de Jesus, eu vou orar aqui, você pode me falar o seguinte, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você aceita? Aí a pessoa te responde, não, eu já tenho Jesus, mas você aceita? Aí ela fala, aceito, glória a Deus pela tua vida, era isso que eu tinha de tarefa hoje, depois a gente conversa, você vai no culto comigo domingo que vem, que tem algo especial para a tua vida. Crescimento, você não pode aprender a amar sem crescimento. Precisamos do hábito de estar realmente no culto, de a gente se unir como família, de a gente não crescer simplesmente por crescer. Hebreus 10, 25 nos diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É para vir no culto sim, não é para fazer como o exemplo que eu dei aqui, aquele, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer tal data, depois eu venho daqui não sei quanto tempo. Falei com a liderança dos kids, e eles me mostraram, Camão, a igreja está muito sazonal. Falei, como assim você está falando? Você fica lá no kids, tal, como vocês estão vendo que a igreja é uma igreja de picos? Não, porque uma semana vem 15, 20 crianças, a outra semana vem os 15, 20 também, só que não são os mesmos, são outros. E aí depois da terceira semana volta aquela primeira turma. Queridos pais, o que vocês estão fazendo? Que não dá constância para o seu filho receber a palavra e crescer na palavra? O que é isso? O
Que fé é a nossa? Alguns filhos estão me ajudando demais na evangelização dos pais, porque os pais estão pipocando, e a filha está chegando para ela e falando o seguinte: mãe, pai, eu quero ir para a igreja. Não, mas vamos para essa agora uma vez, vamos para aquela agora outra vez. E ela fala: não, a minha igreja é essa aqui. Querido, quando um filho começa a fazer um negócio desse, eu fico desesperado, porque ele já abriu os olhos, e os pais estão como crianças, não respeitando esse Cristo que habita dentro de nós. Oh Deus. Sexto, o que nós precisamos? Nós precisamos saber que o crescimento é, o que está escrito aí? Obrigado. O que está escrito? É o que? Relacional. Nós crescemos espiritualmente quando nós estamos juntos. Eu sei que existe algo que nos diz que às vezes você pode ser o seguinte: você vai para um mosteiro, aí você fica lá, você vai crescer pra caramba espiritualmente. Eu acho que você vai ter um tempo pessoal seu com Deus, perfeito, vai talvez ter um crescimento na tua espiritualidade em algumas coisas, mas no todo, querido, para que nós cresçamos espiritualmente, eu preciso interagir com você. Você precisa interagir comigo. Você precisa interagir com quem está à sua volta, com as pessoas, com quem está já antigo, com quem é novo. A Bíblia diz 58 vezes no Novo Testamento: amai-vos, cuidem-se uns dos outros, sirvam uns aos outros. Põe lá. Isso. Encorajem uns aos outros, orem uns pelos outros, cumprimentem-se uns aos outros. Querido, isso é relacional. Eu quero ter um crescimento espiritual, mas eu vou ficar no meu apartamento. Eu vou descer para a piscina e vou ficar lá, vou ter um crescimento espiritual aqui tomando um sol. Querido, não, se arruma, vai para o culto, participa das coisas, ajuda, faça, se mexa, se envolve. Nossa, depois eu vou dar um chocolate. Amai-vos uns aos outros. Você não pode aprender a amar se você nunca tem em torno de você pessoas. Você tem que ter a igreja em sua vida. Você não pode crescer espiritualmente sem ter a igreja, e você está ligado ao corpo de Cristo. Se você não frequenta uma célula, um lugar de reunião na casa das pessoas, você não ajuda essa liderança também a crescer em Cristo Jesus, e você também não cresce, porque quando alguém aqui é líder, quem aqui tem célula, não é quem frequenta a célula, quem aqui é líder de célula? Levanta a mão, levanta bem a mão para mim te ver. Então vocês, que eu estou falando, para abrir as suas casas, e deixar alguém de fora entrar na sua casa, você está se expondo, e é toda semana alguém ali, para falar de Deus, para você se expor, para você falar: hoje eu briguei, fiz bobagem, vou falar da célula à noite. Não é assim? Porque fez ou não fez, você tem que falar de Deus, e corretamente, e não falar simplesmente para cumprir um papel. Você está transformando a sua vida. E para aqueles que vão à sua casa, aqueles que vão às células, estão se alimentando para poderem ser tratados no corpo de Cristo. É assim que a célula tem que funcionar. Relacional. Querido, como a gente vai viver e crescer se nós não estivermos com pessoas, às vezes,
você vai ter que ter paciência para ter crescimento. Aí do seu lado só tem anjo. Só tem anjo. A pessoa nunca te irrita. Não dá, querido, tem que pôr algumas pessoas que te irritam. Aí você vai falar, para lidar com esse, haja paciência. Não é assim? Não tem pessoas que a gente tem que ter uma unção a mais para estar perto dela? Você pode estar pensando o seguinte, nossa, essa pessoa é assim, como ela vive? Às vezes ela está assim, querida, é só para tratar a tua vida, só a tua. A hora que você aprender a lidar com ela, ela melhora. Deus está sacrificando ela por tua causa. Como aprender a ser amoroso se você nunca está perto de alguma pessoa desagradável? Eu fiquei a semana passada perto de uma pessoa muito amarga. Muito amarga. Ai, Deus. Doía ficar perto dela. Eu queria sair correndo. Mas o Senhor me falou ali. Aprende aí, meu. Ama aí. Porque amar tuas ovelhas, maravilhoso. Ama essa daqui. Falando um monte de bobagem, trazendo acusações, fazendo coisa. Eu falei, meu Deus, que confusão, que coisa doida. Ama, Kamal. Ama agora, ama agora. Eu acho que o Espírito Santo estava tirando uma de mim. Ele estava falando aí, e agora? Crescimento. Como aprender a ter alegria se você também não está em torno de alguma pessoa também que é alegre, que é feliz? Não é? Nós temos que aprender. Amar a Deus é aprender a amar outras pessoas. Efésios 4,16 nos diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Demais a palavra de Deus. É todos nós juntos, com os nossos desníveis de crescimento, mas nos apoiando para que Cristo prevaleça, para que a igreja e o corpo de Cristo saudável avance. Em outra versão que está na mensagem, ele diz de uma forma que eu gostei demais, ele nos fala, estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos, a sua respiração e o seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos, para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Deus tem mais para mim e para a tua vida. Ei! Nenhuma parte do corpo deve crescer por si mesma. Já pensou? Tua orelha começa a crescer e ela não para, ela fica crescendo. Você vai ficar com um orelhão do lado só. Não é assim. O corpo de Cristo, nós vamos crescer juntos. Juntos, unidos. Sétima coisa que nós precisamos para demonstrar crescimento são as nossas atitudes. Está acabando, querido. Retém aí, porque normalmente são só 3, né, que vocês estão acostumados. Hoje tem 8, só falta 1. Nós precisamos, para crescer, demonstrar crescimento nas nossas, o quê? Atitudes. Se você, querido, tem problema com atitude, é aonde você deve se preocupar. Você ainda tem desequilíbrios, e você acha, não, isso é normal. Não é normal não, querido. A sua atitude tem que refletir esse Cristo que habita em você. No teu relacionamento, nos teus amigos, nas tuas conversas particulares com as pessoas, na sua ação sozinho em frente ao computador, a hora que você está na rua, tem que mudar.
A atitude tem que refletir. O que nós precisamos para crescer? Precisamos demonstrar crescimento nas nossas atitudes. Sua maturidade não é medida pelo que você conhece, mas sim por você, como você se comporta. Não é possível que a gente ande com Cristo há tanto tempo e continue cometendo os mesmos erros, falando da mesma forma com a esposa, falando da mesma forma com os filhos, não perdoando. A minha atitude tem que ser transformada, tem que ser mudada. Nem todo o que se chama, a palavra de Deus nos diz, nem todo o que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai vai entrar. Ei, aqui o Senhor está nos falando o seguinte: não vem com balela. Não vem só ficando com a mãozinha para cima, não adianta. Eu quero saber qual vai ser a sua atitude. Você vai amar? Você vai ser humilde? Você vai ter uma atitude que reflete a mim? Porque eu te criei para isso, a minha semelhança, a minha imagem, é assim que o Senhor nos diz. Você é muito duro, é muito ríspido. Quebra isso. Põe mansidão na tua vida. Peça ajuda desse Espírito Santo de Deus que habita em você. Fala, transforme-se em mim. Dá mais calma para a minha mente, para o meu raciocínio. Atitudes práticas. Você acredita em dízimo? Que você vai semear e vai colher? Você crê? Dá amém, se crê. Então eu vou te dar uma sugestão. Então dá o dízimo. Não adianta você crer e não fazer. Ah, mas tem lugares que o dinheiro é assim. Querido, se esse é o lugar que você entende que não deve dar o dízimo, vá para outra igreja e dê o lugar em outra igreja, mas dá o dízimo. Porque é um mandamento. É uma prática. No que você está preso? Você acredita que deve compartilhar sua fé com outras pessoas? Dá amém ou não? Acredita. Então, o que acontece? Se você acredita, leve a palavra de Deus. Faz a lição de casa para a próxima semana. Você vai ligar para alguém, ou vai pessoalmente na casa de alguém e fala: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Pronto. Se você quiser, pode escrever isso. Leia para a pessoa. Você crê que deve compartilhar a tua fé, o Evangelho? Vai e faça. Você acredita que a família deva ser uma prioridade em sua vida? Amém, acredita. Então você toma a família como sendo a prioridade da sua vida. Não desconsiderando teus filhos, não desconsiderando tua esposa, considerando elas e pondo ela no lugar de honra. Aí você vai estar fazendo com atitude prática. Nossa, essa pessoa nem ligava para a esposa, agora liga. Essa pessoa nem ligava para o marido, agora olha que atenção. Você é linda de Deus, você me honra. Eu tenho um exemplo de família. Eu vejo minha esposa cuidando da mãe dela. Que amor! Que amor! Precisamos demonstrar crescimento em nossas atitudes. O conhecimento, está em 1 Coríntios 8:1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Não é só a gente conhecer da palavra, é nós podermos praticá-la.
Nós crescemos não somente através do conhecimento das palavras, mas nós crescemos através da comunhão mais profunda, através do discipulado, através da adoração e da oração, através do exercício do ministério, através de missões. Tiago 1:27 nos diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. E a última, querido, para que você possa tomar sua decisão de crescimento, nós precisamos saber que o crescimento acontece por ou em estações. Isso, olha, volta comigo o teu coração, escuta com o ouvido do coração agora. Nós crescemos por estações. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O nosso crescimento vai se dar, queridos, em meio a todas essas coisas, ou apesar de todas essas coisas, o nosso crescimento vai acontecer. Às vezes nós olhamos para nossas vidas e achamos que ela está morta. Às vezes nós olhamos pelo que nós estamos passando e nós estamos totalmente insatisfeitos. Às vezes nós olhamos para nós que estamos frequentando, estamos com o hábito da igreja, estamos fazendo tudo o que está se dizendo e a gente não vê nada. E a gente está seco na presença de Deus. E nós nos perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor está vendo que eu estou secando? O Senhor está vendo, Senhor? E nada acontece. Às vezes, querido, você está passando por um inverno tremendo, e as nossas raízes estão crescendo e a gente não vê. Talvez você esteja num momento onde não sente que acontecerá qualquer coisa na tua vida. E aí que você está se aprofundando a sua compreensão no Evangelho. A hora que você permanece fiel com as adversidades e passa pelo sofrimento, você está sendo testado, você está sendo provado. Como você vai reagir quando você passa em cada estação? O verão é maravilhoso, querido, um tempo de calor, de liberdade, sol, mas nós temos durante o ano tempestades, frio, tempo nublado. Você tem que entender que o crescimento se dá apesar de todas as coisas e também em meio a todas essas coisas. Se você está assim, querido, deixe Deus trabalhar em você. Eu tenho uma pessoa muito querida, que eu sei que está passando por uma situação assim. E eu perguntei para ela. Na verdade ela me disse: eu não entendo direito porque Deus está me deixando assim, mas eu obedeço. Eu obedeço. E a pergunta que eu fiz, eu falo: mas por que Deus está te deixando assim? Você já falou isso com Ele? Ficou no ar um monte de pontinho assim, porque a pessoa tem que pensar. Querido, quando nós estamos passando nessas estações, em que às vezes nós não vemos o fruto, que nós não vemos quase nada, e às vezes é um outono daqueles que caíram todas as folhas, o Senhor está trabalhando em mim e em você,
você está crescendo. Existe uma mentira, uma coisa muito falsa que nos diz que não haverá sofrimento, e que a gente pode pular às vezes o sofrimento. Quando isso acontece, nós não aprendemos. Tem coisas que a pessoa tem que começar e passar por ela, para que ela possa crescer. Se você entende, me diz amém. Vou pedir para você ficar de pé. Pode subir o louvor. Deus. Como é que você sabe quando você está espiritualmente maduro, querido? Como é que você sabe que você está espiritualmente maduro? Uma das coisas é você começar a dar fruto. É você começar a dar fruto. Se não for com vidas ainda, que sejam de palavras de amor. Que você assuma que você vai ser uma pessoa em que Cristo habitará em você. Cristo habitará em você. Você vai fazer sim um compromisso e vai querer cumprir esse compromisso. Que você vai seguir um processo de crescimento na tua vida. Que você vai fazer desse crescimento um hábito na tua vida. Que você vai ser uma pessoa relacional, que você vai se relacionar com outras pessoas. Que você vai ter esse crescimento demonstrado por sua atitude, pela forma que você vai agir. Que você vai saber que existem várias estações do crescimento. Eu queria que você, nesse louvor, você pudesse estar refletindo sobre cada uma dessas coisas, para que você tome atenção.